Olá, estamos começando mais um Conexão AV, o podcast do audiovisual das igrejas. Eu sou o Daniel Choi e hoje nós vamos bater um papo com o Cláudio Rocha, músico, compositor, arranjador, produtor musical. Eu diria para você que ele é um dos maiores baixistas do Brasil. O Claudião vai falar mais a respeito disso daí. Aliás, se você quiser mais informação do Claudião, é só olhar aí na descrição aí da transmissão do YouTube, tá? Eu quero também falar de vocês, se vocês quiserem mais informação sobre o Conexão AV, é só vocês entrarem em contato aí com o nosso site conexãoav.com, conexãoav.com. Deixa eu chamar aí o pessoal que tá lá no estúdio com o Claudião e já colocá-los aí na nossa roda de conversa, tá? É isso aí, Daniel. Claudião, bem-vindo, cara. Muito obrigado. Olha, é um prazer imenso ter você aqui. É um prazer estar aqui depois né, de tantas desistências que não deram certo. Desistências não, né? Mas o senhor tá marcado e você foi ponta firme. A gente tinha marcado que bom que deu certo. Com o Claudião já desde o ano passado, né, Claudião? E aí, em função dos compromissos dele, realmente a gente teve que ir adiando, mas hoje nós estamos aqui com o Claudião. E pessoal, assim, hoje vocês vão ver no bate-papo, baita profissional, baita baixista que o cara é. Particularmente baixo é o meu instrumento preferido. E assim, o som que esse cara faz, assim, Vocês vão ver, vamos acompanhando o bate-papo. Vamos ver e ouvir, inclusive. E vamos ver e vamos ouvir. Aí a gente vai apresentar o material do Claudio. Mas, cara, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. É um prazer da gente ter esse bate-papo aqui. Vai ser muito gostoso, vai ser muito prazeroso. E vamos aprender bastante aí, como sempre. Mas o Claudião é um cara diferenciado, vocês vão perceber. E, Paulo, Cláudio, que legal ter você aqui. E eu só quero falar uma coisa antes, sabe? Eu trabalhei com grandes baixistas, né? Fiz som com grandes bandas, mas um deles que infelizmente não está entre nós, que é o Jadão, né? Que para mim foi um dos melhores do Brasil, mas eu considero esse cara que está aqui do nosso lado um dos grandes baixistas, que ainda está com a gente aí, mostrando toda sua desenvoltura com esse instrumento maravilhoso, que eu acho lindo. Não vou dizer que é meu instrumento preferido, porque não é, né? Mas eu gosto muito. Mas você já tem um voto aqui. Como vocês trazem um anfitrião assim, cara? Mas eu gosto muito de contrabaixo e eu sempre, quando vou mixar, gosto de dar aquele capricho no som do contrabaixo, fazer aparecer, não ficar lá perdidão lá atrás. E que legal ter você aqui, Cláudio. Cara, eu tô querendo extasiado aqui. Ser aí agraciados com toda a sua experiência aí como músico. Que é isso, eu tô super feliz. Pra começar, eu não via vocês há muitos anos. Verdade, né? Pelo menos 6 anos aí a gente não se vê. É velho. O Paulo acho mais ainda, né? O Dani também. Então, assim, eu já vim feliz. Falei, já cheguei meia hora antes do combinado. Mas eu fiquei triste porque todo mundo envelheceu, menos o Cláudio. Envelheci. O cara não muda nada, né? Não. Verdade, não mudou mesmo. Minhas costas contam uma história diferente. As hérnias de disco, bicho. É fogo, coração. Bem-vindo ao clube, isso Agora a gente paga o preço, né, Claudio, de carregar tantos equipamentos, tanto peso, né? Tava contando ontem, Dani. A primeira vez que eu senti dor nas costas, eu tinha uma caixa Hartke 4 de 10, velho. Era um chumbo. E aí eu morava num apartamento. E eu lembro até hoje, eu fui por dentro do elevador, eu agachei, eu levantei, só senti fazer assim, tec. Tá bom. No outro dia, meu amigo. E pra desdobrar. Começou aí. É isso, é o que o Daniel tá falando. Agora estamos pagando os preços. Ô, Claudião, eu sei o que é carregar peso, porque eu trabalhei com um tecladista que era outro que também já se foi, o Túlio, da oficina G3, né? E ele no início tocava teclado no começo da banda, antigo grupo Cristo Salva, que depois virou G3, o Tio Cássio, né? Só que ele era preguiçoso pra caramba. E ele não tinha um teclado desses que a gente está acostumado, teclas de plástico, a caixa toda de... Nós tínhamos um suete. Para quem conhece o suete ou conhece o Rhodes, sabe o quanto que aquilo pesa.
E eu já carreguei aquilo sozinho algumas vezes, né? Então, se você for falar de dor nas costas, eu sei muito bem o que é isso. O pessoal acha que artista, né, músico, leva aquela vida boa, né? Mas a gente carrega peso pra caramba, né? Carrega, eles vêm só a hora boa, né? Exatamente. Aquelas 2, 3, 4 horas, você chega antes, fica em pé, passando sono. Daniel, vamos curtir um pouquinho o Claudião aí? Temos legal. alguma coisa aí pra gente ouvir? Vamos mostrar pro público aí. A gente tem, Paulo, mas não é melhor deixar pro final? Porque aí eles assistem o programa deixar até com o água final, na boca. Né? Exatamente. Pô, né? tá bom. Então. Ó, eu acho que pra não dar briga, Daniel, eu colocaria 2 vídeos, um agora e um no final. O pessoal vai gostar tanto que vai querer ver outro. Olha, os caras. já é exploração, né? 2 vídeos já é muito. Claudião, quantos anos de estrada? Vamos lá. Primeira, 30 anos. Assim, 30 anos com seriedade, né? Eu comecei a estudar baixo com 14. Então já seriam 41. Caramba, 41 anos de estrada? De estrada em termos, né? Assim, de começar a trabalhar mesmo. Comecei em 94, gravando o disco do Estênio Botelho. Olha! Na Transmundial, Sim, com o Samuca, inclusive. Exatamente. E, bicho, eu gravei esse disco do Estênio, né? 2 músicas, né? Que o João arranjou, né? E aí, primeiro disco eu gravei na minha vida. Ele me deu o disco e ele esqueceu de pôr meu nome na ficha técnica. Não, eu acho que não foi do Estênio, foi do Edilson, o irmão dele. Edilson Botelho. O Edilson Botelho. Perdão. Poemas e canções. Exato. Eu Foi gravado. Você falou Estênio, que é o irmão. É que o Estênio também gravou com a gente lá na rádio. Foi o disco do Edilson. Foi do Edilson. E aí chegou na hora da ficha técnica que eu abri. Cadê? É verdade. Eu falei, pastor, meu nome não tá aqui. Ele falou, ih, caramba, não, pode deixar que na outra tiragem a gente faz. Nunca A pergunta é, vendeu a primeira tiragem? Eu acho que não, porque ele não vendeu vendeu. muito. Vendeu muito, Mas graças eu a acho Deus. que continuou sem nome. A arte foi, ele usou a mesma, né? A produção do João Alexandre ali foi um negócio fora do normal, cara. Cara, o João é impressionante que ele fazia aquele sample dele, assim, meu. Ele já usava sampler. Agora o som do baixo ali ficou maravilhoso. Era o baixo do Ladessa, do finado Ladessa. Mas assim, eu tenho e vou confessar, as minhas piores experiências com músicas foram com baixistas. Olha só. É mesmo? E assim, e por incrível que pareça, é o meu instrumento predileto. Então assim, eu observo muito a questão do baixo, frequências graves, aquele calço que dá na música, aquela sustentação, tudo para mim é algo que realmente me envolve e me agrada, né? E assim, eu sei que você trabalhou profissionalmente no meio gospel, no meio evangélico e no que nós chamamos de meio secular, né? E assim, como é que você vê essa questão? Porque querendo ou não, os graves são um pouco mais... tem umas certas características para a gente poder trabalhar para ter um som agradável. E como é que você se comporta? Qual é a tua mudança em relação a ambientes diferentes? Esses ambientes eu digo acusticamente e ambientes até de arranjo, porque às vezes você está numa banda que a mãozinha esquerda do tecladista está ali mais do que, né, qualquer coisa, né? Sim. Eu emendo a pergunta do Paulo, já pedindo para você falar, dar sua opinião, o que você acha do desenvolvimento do audiovisual nas igrejas, desde a época que você começou a tocar nas igrejas até os dias de hoje. Uau! Que perguntona, cara! Vamos lá! Oh, meu Deus, junta as duas aí. Vai ser 1 hora pra eu falar isso, cara. Cada trecho da pergunta. É o cara, manda brasa aí. Não, a primeira parte da pergunta, né? Isso aí, assim, tem briga. Ele tá falando de brigas que a gente hoje vai ficando mais velho, você não quer comprar. Exato. Mas assim, a própria caminhada, né? Você começa a filtrar as coisas. Então você vê um arranjo que é mais pesado, com mais informação no grave. Aí você timbra, ou você às vezes, no meu caso, às vezes eu tenho os baixos, graças a Deus, né? Assim, então eu falo, pô, esse instrumento que eu fiz anterior não vai funcionar com essa música, né? Tem aquelas frequências que a gente fala de frequências feias, né? Que quando você sola o canal do baixo, que você fala, não, mas quando tá, né,
no bolo é onde que ele tá aparecendo, né? Então, assim, isso é que nem os caras falam de pagode, né? Tem um baixista de pagode muito conhecido que é o Prateado, né? Sim. Então, ele criou uma coisa que é muito interessante, porque o cara tá tocando baixo num lugar que tem tantã, que tem não sei o que, tudo 500 mil coisas harmônico pra caramba. Então, se ele for fazer o que fazia, é um bolo só. Então, ele simplesmente saiu dessa região e ele toca outras coisas, vai costurando a música, às vezes uma região mais média, mais grave, né? Então, depende muito. O cara, tecladista que dobra a mão esquerda, cara, não é de Deus. Então, assim, é difícil, né? Ó, tem um tecladista nos ouvindo aqui, ó, Marinho Brasil. Ah, mas o Marinho não dobra. Marinho. O Marinho é meu compadre, cara. Pra você parar com essa baixaria aí. Não, Olha só, o Assir Verotti. Um abraço pro melhor baixista, Claudião. Amor, um abraço pra você, Marinho, compadre. Última vez que eu vi o Marinho, chorei, cara, que vergonha. Ele sabe essa história, não vou já contar teve aqui com a gente também. E os caras estavam fazendo uma filmagem dele, me pediram pra falar dele, que é meu parceirão de vida, né? E aí comecei a falar lá em Curitiba. Cara, que vergonha. Bom, vamos pular. Mas foi bonitinho, mas ele guardou isso aí, ele não vai revelar não vai divulgar isso. Não vai. Então, assim... Aliás, ele tá mandando vídeo pra mim agora, tá? Põe no ponto aí, Daniel. É típico dele isso, cara. Então, assim, é muito de analisar, né, a música. E outra coisa, né? Eu vejo, depois de muitos anos também, você tem que confiar no técnico, né? Então, assim, eu falo da minha maneira de abordar uma música, às vezes... Eu não vou comprimir demais, não vou equalizar demais. Você tem um técnico que... Porque assim, às vezes eu tô gravando base. Bateria, baixo e teclado. Né? Então, soa de um jeito. Depois entra guitarra, violão, percussão, orquestra, voz. E aquilo que parecia bom não tá mais tão bom, porque entraram outros elementos, né? Então nisso eu gosto sempre de deixar espaço, porque o técnico sabe. É ele que vai chegar no fim Nem sempre. Da bagunça toda, Teoricamente era pra saber. Então, assim, porque às vezes aquele som maravilhoso, que você, nossa, isso tá mortal. Sozinho ele tá maravilhoso. Exato, né? E outra, grava base também tem isso, né? E artista peca muito nisso, porque ele tá vendo 3 pessoas tocarem e ele sente o vazio. E aí ele começa a pilhar as pessoas pra tocarem mais nota. E aí todo mundo toca mais nota. Depois, quando vem as coberturas, fica aquela briga de foice no escuro, né? Então, assim... Tá, e aí completando a colocação do Daniel, como é que a gente tá nesse sentido dentro das nossas igrejas? Porque assim, a minha visão é o seguinte: hoje a gente tem pouca qualidade, né, e muita informação. Então a gente tem, por exemplo, muito painel de LED, cara, bumbo e baixo na cara, são 20 subs ali na frente do palco, uma série de coisas. Se tem bumbo, tem que ter baixo, né? Então assim, sim, mas são os dois que vêm na frente. Muitas vezes você não tem nem a voz principal, né? Então, como é que você está vendo essa nossa realidade? Você como um cara que arranjador, produtor, que vamos dizer assim, das antigas, que vem com um feeling um pouco mais diferenciado, né, de uma escola onde prima exatamente por colocar cada informação no seu devido lugar. Como é que você está enxergando essa realidade? E aí eu vou ainda complementar, hoje todas as igrejas estão fazendo a transmissão ao vivo. Ou seja, se a coisa já está ruim ali no lugar, a gente está transmitindo o quê? Né? Como é que você está enxergando essa coisa toda aí? Tá ruim no lugar, mas a transmissão não, tá e melhor. o som que chega para quem tá do outro lado também. Não, é o princípio das dores, né? Tipo, o negócio é complicado. Não, mas assim, eu acho assim, a questão da igreja, né? Eu vejo assim, tem igrejas que até hoje, assim, pararam no tempo, eles estão fazendo como há 20 anos atrás, há 30, e tem igrejas que já estão num outro estágio. Eu acho assim, uma coisa que, né, na minha igreja que eu fiquei mais tempo, né, que 27 anos lá, né, eu brigava muito por isso, para contratar um técnico.
Porque às vezes a igreja, eles querem comprar equipamento. E aí eu lembro que chegou o cara do conselho e falou assim, ó, a gente tá querendo pôr um PA novo e pôr uma mesa automatizada que não sei o que, fazer in-ear e fazer isso. O que você acha? Eu falei assim, então, eu acho que você deveria contratar um técnico. Antes de tudo. Antes de mais nada. Então, se você contrata um técnico bom, ele vai saber, ó, essa caixa ainda dá para usar, mas é bom, você pode comprar um subwoofer, sei lá. Essa mesa ainda dá um caldo, ou vamos por isso. Eu falei assim, porque a gente trabalha com voluntário, né? E vocês sabem, a maioria dos voluntários de mesa de som é tudo técnico de informática, de eletrônica, né? E aí é o seguinte, assim, e aí vocês vão tirar os amplificadores e vão fazer tudo in-ear. Você imagina um cara desse dando uma microfonia no seu in-ear, né? Então eu acho que o ideal seria contratar um técnico. Ele falou assim, puxa, boa ideia. Aí foram comprar o som. Então, daí a primeira vez que eu fui tocar, né, o baixo estava muito alto, eu pedi pro técnico abaixar, ele sumiu, o baixo desapareceu, ele tá tentando achar o baixo até hoje. Incrível, já faz uns 5 anos isso aí. Você pediu, né, ele te atendeu. Cumpriu a risca, pra baixar mesmo, né? Eu vou interromper o nosso papo que estão pedindo pra gente soltar o vídeo do Claudião, tá? Olha aí, legal. O público, vídeo, a palavra deles vale mais que a minha. Claro, e a gente vai colocar mais um vídeo no final do programa de hoje. Tem até uma pergunta aqui que eu vou fazer daqui a pouco. Vamos ouvir. Vamos lá. Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Quando a gente fala de Claudião Rocha, é só isso aí que vocês viram, tá? Isso aí é só a amostra do Claudião, que vocês... que baixo é esse? Esse baixo, ele é um baixo canadense. O primeiro, né? Os dois, na verdade. Os dois. Isso aqui são modelos diferentes de uma marca que chama Dingwall, né? E ele é um baixo diferente. Eu tava falando até pro Paulo e pro Samuca, porque a escala dele, ele é um baixo multiscala, né? Os baixos normais, eles são os trastes paralelos, né? E a escala 34 polegadas, a escala normal, né? E o baixo multiscala, ele abre, né? Como se fosse, a gente chama de fanned, né? Tipo uma hélice. Então o Si é 37 polegadas e o Sol é 34. Então, assim, para baixista que gosta de tocar no grave, você se beneficia muito disso, porque as cordas mais graves têm mais tensão. Tem mais sustain, mais clareza, tem um monte de coisa boa, mas pra quem toca só solando, você não vai ter muito disso. Kleber Caldas, nosso ouvinte de carteirinha, sabe quem é, Kleber, né? conheço. Tá sempre com a gente. Muitos anos que eu não ele vejo. fez uma pergunta aqui, eu talvez, na minha ignorância, eu não saiba nem pronunciar o que ele escreveu aqui. O que você pensa sobre os Impulse Responses? Cara, Impulse Response, né? O famoso IR. Eu até comprei um negocinho disso aí, cara. Eu acho assim, é uma mão na roda, né? Eu tava vendo um vídeo do Duca Tambasco. Né? Sim. Então, ele tava falando que ele teve que fazer uma turnê, né, nos Estados Unidos com, acho que, oficina.
E ele não gosta de som de baixo do pré direto, de AI, né? Ele acha muito duro. Então ele gosta muito do som da caixa, mas ele não tinha como levar, né? Então ele pegou e comprou um pedalzinho e você carrega, né? Isso aí ele simula a resposta do baixo como se fosse plugado. Exato. Ele simula o ampli, né, no caso. Isso, o amplificador microfonado. Ok. Né? Assim, eu acho assim, se você tem as coisas, vale a pena você usar. Assim, eu tenho o ampli, né? Eu tenho lá o da Bergantini, que eu gosto muito, e tenho um AKG D112. Então, quando eu quero usar isso aí, eu vou lá, microfono e faço, né? Você tem estúdio em casa? É um home studio, é uma salinha. É uma salinha pequenininha e já fazem uns 10 anos, né? E aí basicamente, hoje o que eu tô fazendo, assim, eu tô trabalhando mais lá do que fora, então... E o que você usa para gravar? Qual que é o software? Qual DAW você usa? Né? O que você pode contar aí pro pessoal sobre o seu equipamento lá? Sobre o seu set list? Eu uso... né, o DAW é o Cubase, né? Cubase 13, que assim, eu já... Como diz... Acho que até o Marinho já falou isso aí, que o DAW, o sistema bom é o que você sabe usar, né? Então eu já uso há muitos anos. Eu sei que todo mundo, uma galera adora o Pro Tools. Eu não consigo apertar, eu não sei onde apertar o REC, velho. É vergonhoso, né? Assim, mas o Cubase eu já domino, assim, então ele me serve super bem. A diferença é muito pequena de um para outro. E fora assim que hoje eu tenho trabalhado muito com programação, né? E essa parte MIDI do Cubase é espetacular. É muito fácil de fazer. Aí, geralmente, quando eu vou gravar baixo, eu tenho um pré da Bergantino, que é uma empresa americana espetacular, né? Eu tinha um rack, que era um chumbo. Né? Era um Ampeg gigante, assim, pesado, com compressor e com equalizador. E esses caras me mandaram equipamento. A hora que eu ouvi, eu toquei e falei, cara, eu aposentei no dia seguinte, assim. É muito bom. Os caras são muito bons mesmo. Então eu uso esse pré e os baixos que... Como é que você vê a questão de utilização de... Eu acho que é mais do que comum hoje você estar utilizando VS, tá? Em apresentações ao vivo. Como é que é o teu sentimento em relação a isso? Já que quando você está ali sequenciando, ou quando você está programando aquilo ali, você está sozinho, como é que você consegue colocar o teu feeling da banda junto ali? Olha, eu acho assim, depende, assim, eu não gosto de é bom ou é ruim, eu acho que depende muito de quem faz e como faz, né? Porque às vezes você tem casos, e eu sei porque, né, tô no meio, você tem show ao vivo que às vezes os caras não estão tocando, né? Então eles querem uma banda que dance. Uma dublagem. Isso, né? Às vezes só o baterista tá tocando, né? E aí você fala, então não precisa ter músico, põe uns bonecos do posto com o instrumento pendurado e fica assim, né? Mas assim, então assim, mas tem coisas do VS que são legais. Às vezes você precisa de uma percussão, uma cama, alguma coisa para às vezes encorpar um pouquinho. Uma orquestra. Acho que com bom senso, né? Como todas as coisas, né? Assim, com bom senso é bem-vindo. Exato. Mas tem gente que erra a mão, né? Sim. E aí você fica tentando se equilibrar lá no meio. Né? Joga muita informação ali, querendo, eu sei fazer, então, isso. Cara, ali abre ali 32 canais de VS e aí quer acrescentar a banda em cima e não cabe. Às vezes nem, o cantor não sabe nem onde entrar, né? Então. Não, às vezes não precisa, porque o cantor também está no VS. Deixa eu te fazer Vocês sabem que isso acontece, né? Imagina. Você que já foi um dos músicos mais requisitados para gravação, música de estúdio, né? Para gravar discos, né? CDs e tu etc. dizes. Né? Você prefere mais o quê? Tocar ao vivo, show ou estúdio, gravação? Olha, eu sempre falo que eu entrei, né, no mercado da música pela porta dos fundos, né? Que foi gravando, né? Eu fui totalmente despreparado, assim, né? Assim, o ao vivo, ele tem uma coisa que é bacana, que é aquele calor do momento, né? E acabou, né? Mas eu
Eu gosto de estúdio, cara. Eu gosto de gravar, você eternizar uma coisa, sabe? Deixar um registro que, mesmo que deponha contra você, mas vai ficar pela vida. Já que você falou em eternizar, Cláudio, sim, eu falei pra você que eu ia te contar uma surpresa aqui, né? Exatamente. Eu errei mais ou menos na data, mas vamos lá. 95, 96, foi antes de eu casar, então. Eu acho que foi em 96, Samuca, porque 96 eu casei. Eu tinha pego o 01W naquele em 96. O Cláudio me foi apresentado como o músico que iria gravar as vinhetas de uma programação nova da RTM que ia entrar no ar. Né? E ele chegou lá com o seu... Não era o Korg, era o 01W. O 01W. Isso. E trouxe lá as trilhas para descarregar. Né? E quando ele começou a descarregar lá e a gente eu comecei a ouvir, a gente só deu um tapinha lá na mixagem, já veio pronta a coisa, né? Veio o LR praticamente, né? E nossa, eu fiquei surpreso porque ele disse pra mim que era a primeira vez que ele estava fazendo aquilo. Eu falei, nossa, isso aqui é coisa de quem já tem anos e anos de estrada. De tanto que eu fiquei feliz com aquilo, satisfeito, né? Preencheu direitinho aquela nossa necessidade, né? E a grande surpresa, Cláudio, é que a gente ainda tá usando aquilo até hoje. Sério? Já se passaram aí praticamente 30 anos. Não estamos usando demais, todo, cara. mas algumas estão sendo usadas ainda como trilhas lá, principalmente a do relógio da hora certa. Essa eu lembro. Plim, 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 plim. Claudião, manda nota fiscal. Não, foi pago direitinho. Foi pago. E algumas ainda estão inéditas, eu estou esperando a hora certa para usá-las. Cara, que demais. Mas eu te falei, né? Depois eu saí de lá e eu falei, cara, eu errei esse trabalho inteiro. Assim, eu falei, cara... Foi o seu primeiro trabalho de trilhas para rádio, não foi? Foi porque assim, depois, sabe, deu um... Eu não sei o que aconteceu. Como diz um amigo, deu um ABC no cérebro. Assim, cara, porque depois eu falei assim, cara, não era nada disso. O Edu falou que ele queria uns barulhos, uns ruídos, umas coisas. E eu fiz música, eu fiz 10, quantas músicas? Ficou maravilhoso. Eu fiz música, cara. E aí ele olhou e falou, está excelente, me pagou e foi embora. Eu falei assim, depois eu comecei a pensar, falei, cara, eu errei tudo. E ele não falou nada. Ainda bem que ele errou, ainda bem. Ai, cara, mas pessoal, para quem não conhece o Cláudio, dá uma pincelada aí com quem você já tocou, com quem você já gravou. Isso, que legal. Só para o pessoal aí poder mais ou menos se situar, né? Aonde você tá inserido aí. Vamos lá. No meio cristão, eu toquei 12 anos ou 13, eu nunca sei a conta direito, em Vencedores por Cristo, né? Então, assim, que foi uma lição para mim, um dos melhores momentos da vida, né? Aquela coisa, o aprendizado, né? Eu falo, às vezes eu faço workshop de banda, essas coisas, e eu falo que as coisas que eu aprendi em Vencedores eu levo até hoje na estrada, né? Então, assim, e foi o que me manteve firme, assim, porque ao mesmo tempo que eu tava com Vencedores, eu fazia muita gravação no mundo evangélico, né? E, cara, eu acho que se eu não tivesse Vencedores para ter uma referência, né, do Assírio, da Lusitânia, pode, cara, me inspirou, assim, a falar isso, eu quero ser que nem ele, porque ele reflete Jesus e eu quero ser que nem ele. Então, assim, e eu vou começar a chorar já. Droga, o Marinho, hoje não. Aqui, não, assim, porque você vê a maneira correta, olha, se acontecer isso, faz dessa maneira. E Vencedores tinha essa coisa muito didática, né? E que eu levei. Eu lembro que, tocando com o Christian Ralph, algumas vezes acontecia as coisas, eu lembrava de coisas vencedoras, falando, não, isso, não vou fazer isso porque também tem aparência do mal, tem não sei o que, isso aqui. E me pirulitava. Então, assim, coisas que foi uma das melhores épocas da minha vida, né? Aí acabei, né, depois que eu saí de Vencedores, que eu fui fazer o High School Musical, né? Só os velhos, né? Eu lembro. High School Musical da Disney. Aí do High School Musical eu fui fazer o Ídolos. Aí depois toquei um mês com o Leonardo, não quis porque era muito ônibus. Assim, viagem de 24 horas de ônibus. Fazia um show, mas 23. Aí as costas começaram a apitar, falei, não vai dar pra ficar aqui. Aí depois fiz o X Factor e depois o último trabalho assim que eu peguei foi com o Christian Ralph, que eu fiquei acho que 6 anos.
Legal. Que foi um negócio muito interessante, assim. Por causa deles, porque eles são completamente diferentes de qualquer sertanejo que você possa trabalhar. Eles têm cara de ser meio maluquinho mesmo, né? Eles são, mas eles sim, eu me dei muito bem com eles, assim. Sempre eu tive um relacionamento sempre muito bom com eles, e eles são extremamente exigentes, assim, com o trabalho deles. Né? Você não faz de qualquer jeito. O Christian, principalmente, ele tem um par de ouvido, cara. Eles querem o que tá no CD, eles querem que você toque aquilo lá. Então eu lembro até hoje, a terceira vez que eu tava tocando com eles, tinha uma música lá tocando, eu fiz uma frase por conta. Ninguém me falou que não podia, né? Mas assim, uma frasezinha, não sou chapeiro, né? Eu lembro que chegou no ônibus assim, eles me chamaram os dois. Cláudio, a música lá? Não, faz arranjo, ok? Toca a guitarra no disco, tá bom? Então eles têm muito critério, eles levam o material deles a sério. Exigente. Então eu achava muito bom isso aí, assim, porque foi legal. O show era sempre no mesma qualidade. Então foi muito interessante. Não tinha novidade, não tinha nada não só da tua parte, mas de qualquer outro músico. Isso, então, era assim, sempre o mesmo solo, a mesma virada, tá. mesmas coisas. E não tinha muito ônibus? Então, tinha, só que eles tinham uma diferença. Eles faziam, vamos pôr assim, os estados que eles tocavam eram estados que a gente não ia tocar em... Porque tem nego que vai pra Bahia de ônibus. Não eram grandes distâncias não, a serem cobertas. Minas Gerais. Coisa curta, viagem curta. Os estados do Sul, Goiás, quando era um pouquinho mais longe, às vezes ia de ônibus, né? Tinha o ônibus, mas também tinha o seguinte, o ônibus era um ônibus... Era o ônibus, né? Você deitava, hotel com rodas. era bonito. Então tinha isso também, as costas do tiozinho agradecendo. Ó, o Zazone Carvalho mandando um abraço pra você. Abraço, querido! Ô, Cláudio, o que você pensa quando você... Gravado nem tanto, né? Às vezes acontece, mas mais ao vivo. Quando você, de repente, o técnico realmente não consegue tirar na mesa de som o som que deveria. E aí chega alguém para você e fala, pô, Cláudio, eu não ouvi o baixo o show inteiro, né? Como é que você encara isso? Você já passou por situações semelhantes? Já. E aí, o que você faz? Assim, no meio profissional é muito difícil disso acontecer. Né? Porque os técnicos são que nem vocês, né? A gente que tem critério. Profissionais. Exatamente. Né? Agora, quando você chega, né, não menosprezando, mas meio da igreja, que tem muito voluntário, né? Eu acho assim. Às vezes eu falo pro cara, ó, conversa você com o técnico, né? Porque assim, senão você fica, eu não quero me dispor, né? E assim, eu quero que o técnico seja meu amigo, não para ele aumentar o baixo, mas porque tá todo mundo trabalhando junto em busca de um objetivo. Exatamente, né? Então, assim, uma vez aconteceu que eu achei que o baixo estava baixo, que era um voluntário, mas não era o meu, era de outro baixista, né? Aí eu cheguei e falei, cara, tá tudo muito bom, cara, o som, mas se você aumentar uns 2 centímetros o contrabaixo, vai ficar perfeito. Assim, com cuidado, né? Assim, sem... Então eu acho assim, você tem que sendo entender... didático, mostrando a necessidade. Exato, né? Então, assim, depende, né? Tem horas, assim, é o que a gente tenta fazer, mas às vezes você tem técnico que não ajuda. Né? Que o cara já vem com aquela soberba, aquela coisa... Aí, né, bicho, às vezes você desce da cruz, né? Então, assim, às vezes é difícil, né? Mas, assim, também porque hoje tá acontecendo uma coisa, até que o Daniel falou da mudança do som nas igrejas. Hoje você tem muita igreja que é tudo in-ear, né? Com a mesinha no aplicativo. Então o som no meu ouvido tá belezura, né? Lá fora eu não posso garantir, né? Sim. Mas assim, eu tento sempre assim, começar sempre com educação e às vezes ajudar. Você percebe que a pessoa quer ser ajudada também. Mas eu penso assim, hoje a gente vive uma época de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então assim, tá todo mundo tocando a mesma coisa. Então, se tá todo mundo tocando a mesma coisa, o técnico também vai fazer a mesma coisa. Ele vai ouvir ali e pronto. Às vezes, quando você
tem algo diferente ali, né? Uma banda, um músico, alguma coisa assim diferente, o cara realmente às vezes fica perdido, ele tá no limite dele, né? Sim. Exatamente porque a gente tá dentro de um contexto, né? Que, bom, eu vou fazer aquilo ali, quer dizer, eu montei a minha cena na mesa ali da primeira à 20ª música e não mudo nada. Por quê? Porque as músicas também são iguais. Sim. Né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que se você juntar a fome com a vontade de comer, né? O Ctrl-C, Ctrl-V mais a limitação do técnico, realmente a gente vai ter problemas aí, né? Mesmo porque se a gente acrescentar um item aí que talvez seja a acústica da igreja, né? Principalmente pro baixo, né? Que você, às vezes o cara tá sentado na primeira, segunda fileira, hoje a gente vive na era do iPad, o cara pega e vai lá na frente. Só que ele esquece de ir lá no último banco ou na parede do fundo, onde o baixo tá ali embolando tudo. Sim. Né? Então, assim, a gente tem realmente... não, vamos montar uma igreja, A gente pinta a parede de preto, vamos apagar as luzes e desce a lenha no som. Só que aí a gente esquece de alguns detalhes. E eu acho também que, fora o técnico, eu acho que vamos chamar a responsabilidade aí também, às vezes, pro músico, que o cara tem o ampli dele ali, né? Então é aquilo que você falou, você tem lá um 4 de 10 mais um de 15... E o cara vai lá e põe no 10, no 15. Eu não entendo esse conceito de igreja com luz apagada, tudo escuro, palco iluminado. Eu conheço casa de shows, aí sim. Agora, igreja, eu não consigo entender esse conceito de igreja com tudo apagado, só palco iluminado. Ou seja, eu tô indo lá para assistir um show. Eu não tô indo lá para ver quem tá do meu lado, para tentar ter um pouco de comunhão, não sei. Eu particularmente tenho essa dificuldade, tá? Basicamente, bom, vamos entrar agora mas basicamente, no meu entender, também sim. Mas eu vejo que, por exemplo, a gente tem músicos que os caras estão lá na igreja, o cara às vezes nem tira a música, não sabe ler uma partitura, né? Não se preparou, né? Só que ele vai lá e desce a mão. E aí eu vou acrescentar mais um ainda. Quer dizer, a falta de cultura do público que está lá, cultura musical que eu digo, né, piorou. Sim. Porque assim, você tem o líder vocal muitas vezes desafinado, o back vocal também triste, né? A banda, todo mundo tocando tudo ao mesmo tempo, né? E o povo tá ali pulando, tá ali, né? Mas você lembra quando o Marinho esteve aqui, Paulo? Ele deu uma aula pra gente aqui de como preparar a banda, né? Pra se comportar em todos os sentidos, não só como músico, às vezes até na maneira como ele vai se portar ali na frente, né? E isso tem tudo a ver com harmonia, com conjunto, né? Com como as pessoas vão estar recebendo a música daquela banda. E eu diria também que tem a ver muito com maturidade, porque com você certeza. Vê Marinho, você vê Claudião, a postura dele, o que o Claudião acabou de falar. Não, eu não quero problema e tudo mais, mas você entra, você não vai entrar em roubada. Né? Então, assim, você sabe quem tá lá, você sabe qual é a capacidade, qual é o nível do cara. Então, assim, eu acho que isso traduz muito a musicalidade e aí sim eu vou dizer, transmite a mensagem que a música deve transmitir. Né? Esse é o então objetivo. não é o excesso de informação que a gente quer jogar para o público, né? Porque hoje você coloca um monte de músico lá em cima, tocando um monte de coisa ao mesmo tempo, aí você coloca luz, você coloca painel de LED, você apaga, pronto. O cara tá se sentindo né? No show mesmo. No show mesmo. O Kleber tá te perguntando aqui, Claudio, o que você gosta de ouvir no seu in-ear? Você tem preferência? Gosto de ouvir só a guitarra e a bateria, gosto de ouvir a banda toda. Nossa, que medo. Tá. eu entendi outra coisa e falei, meu Deus, agora vai. Tá, e agora, então eu vou emendar a pergunta do Kleber. Não, eu vou emendar a pergunta do Kleber. O que você escuta no teu dia a dia? Putz, é isso que eu não Primeiro queria responder. Primeiro responde o Kleber. Vamos no início, vai ser bem comprido tá lá assim, no palco. E aí você pede lá pro técnico de pau, quero ouvir isso. Olha, eu imagino bateria, né? Bateria sempre, né? Quando tem clique, e eu gosto do clique também. Instrumentos, assim, teclado, sempre. Cozinha? A cozinha, mas guitarra pouco menos, porque às vezes se tem amplificador vai vazar tudo mesmo, então você já ouve por fora, né? Então, assim, cantor, assim, eu gosto do
uma mix equilibrada, com o baixo um pouco acima, a bateria um pouco acima. E o clique se o baterista se vira bem também, porque senão fica angustiante. Aí, Kleber, quando você for mixar então pro Cláudio, você já sabe o que ele quer na orelha dele, hein? Agora a pergunta do Paulo. Não. O que você curte? O que você curte escutar? O que eu curto? Eu curto de tudo um pouco, né? Então vamos lá. Então eu vou mudar um pouquinho a minha pergunta. Hoje? Quem que você indica hoje? Quem que você fala assim, ó, esse cara ou essa banda realmente hoje é legal, eu curto o som que eles fazem porque é de qualidade. O que tá surgindo que a gente não tá ouvindo? Cara, assim, essa é uma pergunta complicada, né? Eu lembro que o Marinho mesmo, que ele falava isso, né? Os caras falavam assim, ô Marinho, o que você tá ouvindo de novo? Ele falou assim, sons dos anos 90. Foi uma época espetacular da música, né? Então a gente gosta de muita coisa parecida. Toto, Chicago, né? Assim, você vê a música com harmonia, com melodia. Peraí, anos 90 ou anos 80, hein? 80 e 90. Né? Final dos 80 e 90. Então, assim... Mas, assim, é duro, assim, eu ouço bastante coisa por causa do trabalho, né? Porque, assim... Sim. Acho que eu não falei isso pra você, mas... Pra basicamente, se manter atualizado, né? Exatamente, né? E também porque eu trabalho fazendo trilha hoje, né? Já fazem 7 anos. E então, hoje eu tava ouvindo lá Mad Dogs, né? Que é um seriado de surf do Off, porque tem umas trilhas todas diferentes, então eu vou lá entender o que tá acontecendo. Eu assisti. Né? Em termos de arranjo. Assisti não porque eu gosto de surf, porque eu queria ouvir as trilhas. Exato. Eu não sou de surf. Mas assim, umas trilhas muito interessantes, né? Mas é engraçado porque a música pop hoje, assim, eu ouço muito pouco, assim, é tudo muito programado, é tudo muito com fórmula. Muito comercial. Você perdeu um pouco de espontaneidade da música. Digo aqui, né? Não tem música pra ouvir hoje em dia. Taylor Swift. Não tem o que você ouvir. Eu não vou falar nada, Bi. Mas assim, eu acho que a gente tem algumas coisas na minha visão, eu acho que dentro do meio cristão, dentro das nossas igrejas, cara, hoje eu não vejo assim, falo assim, esse pessoal realmente, cara, tá fazendo a diferença e tudo mais. Tirando assim, 1, 2 bandas assim que ainda são muito locais e que realmente você vê que os caras são bons, mas ninguém de expressão para se tornar referência. Tá? Então assim, fora, cara, tem muita gente boa. Eu tenho ouvido muito Lari Basílio. Cara, assim, é um som que eu falo assim, a gente podia trazer isso para nossa realidade. Por que a gente não tem isso? Né? Então, assim, dentro da nossa realidade, do nosso meio, dentro de igreja, cara, realmente eu acho que não é que existe uma carência, eu acho que, cara, não tem. Tem nada. Né? Porque também, assim, o que está sendo feito na maioria, né? Obviamente, você sempre vai, graças a Deus, você vai ter as coisas diferentes, né? De gente que não se molda, mas essa maioria de música hoje, né, cristã, é uma mistura de U2 com Coldplay com 5 kg de açúcar e foi. Né? Então, assim... E os diabéticos... nossa, eu sei porque, assim, eu toquei umas coisas de worship e tinha horas que eu não sabia mais a música que era. Aí o cara fala, tem essa música pro domingo que vem. Você fala, não, mas essa a gente já tocou. Não, essa é outra. Você fala assim, é mesmo? Porque, assim... aqueles guitarras com shimmer, assim, um absurdo. Só mudou, né? A ordem dos acordes. E olha que o Claudião lê muito bem partitura. Né? Claudio, o que você acha quando você está tocando ao vivo com banda do uso de pedaleira? Né? Fala pra gente se você usa, o que você usa de pedaleira, ou se você não usa quando toca ao vivo, né? Se você acha que numa apresentação ao vivo, é lógico que tem bandas e bandas, se usar muito efeito, a tendência é sujar demais o som do baixo. Qual que é a tua preferência? O que você fala pra gente sobre isso? Eu não tenho problema com isso, desde que isso faça sentido na música. Certo. Né? Porque eu vou usar uma distorção porque eu comprei esse pedal e eu amo. Legal, aí você pega uma balada, não orna, né? Mas em algum tipo de som, para muita gente vai dar certo. Para muita gente, que você acabou de falar uma heresia aqui, né? Contrabaixo e distorção não existe. Não, e eu não tenho pudor nenhum. Olha né? só.
distorção, oitavador, palheta. Assim, se funcionou naquela música, na leitura que você faz dela, pra mim tá valendo. Né? Minha palavra não é final, tô falando que é o que funciona pra mim. Certo. Né? Então, mas é isso, né? Você compra e você vai ter que usar. Porque tem 15 efeitos. Tem 15 efeitos e eu vou querer usar todinhos. Ao mesmo tempo. Exato. Né? Então, assim. Já não é o som de um contrabaixo, é o som de um trator com o escapamento arrebentado. Isso. Mas por outro lado também, você tem, eu acho que. Vamos mascarar tudo isso, porque a minha digitação também é. Ah, bom. Né? Mas esse é um pedal específico, chama Miguelator. Tem muito hoje em dia, não só pro contrabaixo, né? Pro baixo é fundamental. Opa! Fundamental. Miguelator e o slide foram feitos pra isso. O cara tá indo naquela cifra, né? Aí ele vai fazer uma firula. No que ele volta, ele não sabe se é a terceira ou quarta linha que ele tá lendo. E ele acha que é a terceira. Aí manda ver. Chega no refrão. E aí vai. Que legal. Daniel, você disse que você tem um outro vídeo aí preparado. Esse vai ser surpresa, porque eu acho que nem o Cláudio sabe o que você preparou. Eu chorando na entrevista do Maria. Só falta. Ai, vamos ver. Vamos ver. Ver e ouvir. Sensacional. É isso aí. Um dos meus vários golpes, cara. E aquela caixa Bergantino? Fala um pouquinho. Essa caixa Bergantino, né? A Bergantino faz caixa, faz amplificador, faz pré-amplificador, né? Cara, o primeiro que eu recebi foi o amplificador, né? É o casal que você falou de Boston? Isso, é o Jim Bergantino e a Holly, né? O Jim é o gênio que faz, né? Ele fez é muito louco isso aí. O cabeçote ele é digital, mas o som não é. Não me pergunte por quê, né? Ele simula um analógico. Exato. É tudo. E o som é cristalino, ele. É muito interessante o cabeçote com a caixa, porque eles têm umas combinações. Então, quando você compra a caixa e o cabeçote, no cabeçote você põe o perfil da caixa. Então, para todas as caixas sempre serem assim, zerado, né? O mais flat possível, independente de ser de 12, 10 de. Você monta a combinação. Você monta o 10, lá, exato, né? Mas fala um pouquinho sobre esse vídeo aí. O que é isso aí? Então, como é que foi a mixagem? O que você usou aí de efeitos? Então, eu não usei nada de efeito. Tudo passa pelo cabeçote e vai para a placa de som. Ok. Né? E Direct Box? Oi? Direct Box ou direto do cabeçote? Direto do cabeçote, do line-out do cabeçote, né? Então, XLR. Né, todo o processamento, porque ele tem compressor, ele tem um drive muito bonito quando você usa ele mais levinho, parece um pré a válvula. Então toda a equalização, tudo é feito lá e vai, porque assim, é para demonstrar os equipamentos mesmo, né? Você não, eu não quero me exibir, eu quero exibir o equipamento deles, ver o que pode fazer. Você seria uma espécie de endorser deles, né? Isso. Exato. Né? É o que lá eles chamam de artista, né? Então, sou um artista bergantino, que eles falam lá. E a mix é uma coisa que me incomoda, assim, ouvindo aqui, né? Porque quando eu mixava como eu achava que tinha que ser. Aí eu punha na rede social, aí era
chovia a reclamação, não ouço baixo, não ouço baixo, não ouço baixo. Falei, cara, um belo dia, sabe, a lampadinha subiu assim, eu falei assim, cheguei para uns amigos baixistas de um fórum, né, que são meus amigos, assim, que eu tenho liberdade, posso perguntar, eu falei assim, pessoal, deixa eu fazer uma enquete aqui, vocês ouvem vídeo de contrabaixo nas caixas ou no falante do celular? E tipo 65% ouve no falante do celular. Aí eu falei, então tá aí. Então eu comecei a mixar assim, tudo na base da tentativa e erro, né? Então eu faço algumas mix. Eu peguei essa música, faço e vou assim, baixo mais 2 dBs, mais 3, mais 4 até, e vou ouvir tudo no celular. Até um que você fala assim, tá bom, isso aqui tá dando pra ouvir. No celular as coisas estão equilibradas, mas quando você vai para uma caixa... Mas então, é uma mudança de conceito assim radical, né? Porque a gente a vida inteira aprendeu que a gente tem que ouvir na melhor qualidade de som de caixa possível. Né? Uma sala legal, né? Pelo menos eu me lembro quando eu era criança, a gente comprava os 3-em-1s, né? Que eram caixas que existia de melhor na época, que o bolso conseguia comprar, lógico, né? E você ouvia na sua sala, num sofá, né? Com tapete, com cortina, uma espécie de estúdio caseiro. Sim. E você ouvia da melhor maneira possível, né? Você está falando com 3 aqui, então, nós 3, né? Que nós fazíamos pré-mix, aí já no futuro, no estúdio, pré-mix em fita cassete e ouvir no rádio do carro. É isso aí, a famosa fitinha. Exatamente. O cara pedia às 2h30 da manhã. Porque né? a gente sabia que a maioria das pessoas iam ouvir no carro, né? Aquela fita cassete. Hoje a referência é um celular, o meu celular ele tem um alto-falante só, nem estéreo né? Que coisa esquisita isso, né? O que você acha disso? Eu acho muito louco, né? Mas é porque o consumo da música mudou. Exatamente. Né? Uma mudança de comportamento muito grande. Radical, eu não gosto de ser saudosista, né? Mas a época do vinil era interessante porque as coisas eram difíceis de chegar. Então quando chegava um vinil, às vezes chegava pro seu amigo e todo mundo ia ouvir lá na casa dele e cada um levava uma fita. E aí o cara gravava a fita para cada um e era o que você ouvia aquele disco um mês inteiro. Né? Então, assim, ao mesmo tempo ficou muito mais acessível. Hoje você vai no Spotify e você tem a discografia do artista, da banda, né? E aí, às vezes você põe pra... Você nem tá prestando atenção. Essa música já pula pra próxima, já vai... Então, assim, as pessoas, elas perderam esse momento, eu acho, de enjoy, né? De desfrutar, de sentar, vou ouvir. Eu tento fazer isso até hoje, assim, põe na caixa... Sento no sofá, deito, ouvi mesmo, mas acabou, né? E isso é um reflexo. A pessoa ouvir um vídeo de contrabaixo, de demonstração de timbre de contrabaixo no falante de celular, cara. Não, completamente fora do... Mas eu acho que são perfis diferentes de públicos diferentes, né? Hoje a gente tem, por exemplo, essa nova geração ouvindo de uma forma a música que talvez a gente esteja sendo envolvido por ela também, que a música se tornou algo mais ambiente, né? E eles vão cantar uma música que tenha um refrão ali muito fácil, aquele coisa pegajosa, né? Então se você coloca algo um pouco mais elaborado, um pouco mais de qualidade, para eles se torna incômodo isso, né? Acaba incomodando isso, diferente da gente. Então eu acho que mudou a questão muito conceitual, né? Então da forma com que a gente arranja, do jeito que a gente mixa, né? E até masteriza, porque antes você tinha dinâmica, né? Nas waves. Hoje é um chapado só, isso aí, né? Então você precisa escolher ali o que vai. Então quando você abre uma música hoje e fala assim, cara, eu quero curtir, quero ouvir, praticamente você não consegue distinguir em determinados momentos da música os instrumentos, né? Porque tá um pacote sonoro, um bolo só. E eu acho que isso é inevitável, né? Então assim, quem gosta de música de qualidade, realmente ele vai continuar ouvindo em casa, ele não vai ouvir no celular, mas... Bons fones de ouvido. Mas, por exemplo, eu coloco, não ouço mais rádio no carro,
coloco o meu Spotify. E muitas vezes você fala assim, cara, isso aqui, parece que o som do carro tá com problema. Mas não, quando você vai ver, realmente o que tá saindo ali é um pacote. Né? A música, ela deixou de ser, em determinados momentos, tá deixando de ser arte, né, para ser simplesmente um entretenimento. Né? Você não precisa ir muito longe. Às vezes eu penso que muitos artistas do passado que revolucionaram a música, se eles aparecessem hoje, eles iam estar tocando em Sesc, em casa de música alternativa. Sim. Porque a música foi para um outro lado. Exatamente. E pessoal, já estamos aí chegando aos 55 minutos de programa. Tudo que é bom acaba cedo, né? Acaba logo, né? Daniel, só traz uma notícia, Daniel. Pelo amor de Deus. Eu achei um vídeo aqui que tá tocando um baixo diferente. Eu nunca vi esse baixo. Vamos ver. Você sabe que vídeo é esse, né, Claudião? Eu talvez saiba. Então, pra gente finalizar o programa, vamos tocar esse vídeo, depois o Claudião volta falando um pouquinho desse instrumento aí. Legal. Muito bom. Eu roubei do Nelson Ned e saí no pique. Fala aí pra gente. Isso é politicamente incorreto. Vou ser cancelado agora. Desculpa, pessoal. Foi brincadeira sem graça. Explica aí pra gente esse vídeo aí, Claudio. Sim. Isso é um ukulele baixo. Né? Legal. Já não é uma coisa muito nova, mas também não é muito difundida. Isso, né? Sim. Mas é interessante, porque essa é uma empresa. Ela começou. Posso falar uma bobagem aqui, mas eu lembro do ukulele baixo com uma empresa americana que chama Kala, né? Que eu também tenho um que é fretless. E tá arrumando agora que ele quebrou a tarraxa. Bom, whatever. Mas essa é uma empresa nacional. Caramba. Chama Malibu. Muito bonitinho. É um pessoal do interior. E como todo ukulele, ele desafina fácil? Desafina muito fácil. Ele, na verdade, assim, ele não desafina tão fácil. Assim, você tem que ficar ajeitando, né? E que tipo de captador ele usa? Eu acho que é um piezo, que é dentro mesmo? lá. Interessante. De contato. De contato. Na ponte, aquele tradicionalzinho. Interessante. É de piezo, mas engraçado que ele não dá aquele ronco típico, né? Do piezo. Eu acho que é a caixinha, né? Ô, Daniel, mas também depende do dedo da pessoa, né, Daniel? Esse aqui é o Cláudio, né, pô? Mas dá trabalho, assim, porque eu tô acostumado com baixo Faned, né? Que é a escala de 37, né? E você pega tudo assim, aqui é uma nota, aqui é outra. Mas é um barato, assim. Mas é engraçado. Porque o Kleber tá falando, parece um baixolinho. É um baixolinho, é isso mesmo. Gente, que pena, nosso tempo tá acabando, né? Não. Infelizmente passa rápido, quando a coisa é muito legal, a gente nem viu aqui, parece que foi 10 minutos ainda de programa. Você sabe que quem vem pra cá, quem é o nosso convidado, sempre paga o fogo de chão pra gente depois do programa. Né? Bom saber, o próximo eu vou avisar que já é isso. Vai rarear essa agenda de vocês. Claudião, uns minutinhos rapidamente para você deixar aí uma mensagem para aquele cara que tá querendo começar a tocar um instrumento, ou que de repente quer ajudar aí a equipe de som na igreja, seja como operador, seja como músico. Que dicas que você deixa aí para essa turma? Eu acho assim, para quem tá querendo começar, tá querendo se desenvolver, é entender que não tem atalho.
né? A gente vive hoje uma época, uma geração acostumada com atalho, né? O cara não quer aprender um fundamento para segurar o instrumento certo, ele quer aprender, ele vai no YouTube e vê o cara fazendo o negócio do Red Hot Chili Peppers, né? Então assim, é tudo muito mastigado, a gente não tinha isso. Mas às vezes o fundamento é importante, né? Você ter uma técnica boa, você aprender. Então assim, não existe atalho, né? Pro cara do som, pro cara do instrumento, vai, se esmera, né? Se você pode fazer melhor, faz melhor. É uma coisa que é um caminho que vale a pena. Hoje em dia é tão mais fácil, né? Você tem tudo aí na mão, né? O Paulo sempre fala aqui, né? Tá tudo você ali. Tem curso, vídeo aula, só entrar na internet. Um monte de coisa. E tem uma diversidade de referências, né? Não só copiar um cara que você curte, um cara que você gosta, mas assim, você... até o cara que você não gosta, sim, mas que o cara toca bem. Sim. Né? Exato. Tá aí, ó, o Instagram do Cláudio Rocha. Tá certo, Cláudio? Tá, Cláudio Rocha 1, é esse mesmo. Tá aí, quem quiser ter mais informações. The number one. É isso aí, pessoal. Claudião, cara... Hoje tivemos um programa um pouquinho diferente, né? Foi Sim. legal, a gente teve os vídeos aí do Cláudio, é sempre bom receber bons músicos, e aqui o pessoal sempre vai ver bons músicos, né? Já tivemos Marinho citado, Maurício Domeni, mas é o que a gente vem dizendo. João Alexandre, Sim, Nelson Bomilca. A gente escolhe a dedo aqui. Só nível assim, altíssimo. Exatamente. E vou dizer uma coisa pra você, Claudião. Eu acho que quem mais tem aprendido somos nós três, né? Estamos aqui para aprender. Então, todo mundo, eu também. Cara, essa troca de informação sempre. É um bate-papo muito gostoso, muito bacana, e a gente sai sempre muito enriquecido. Eu também. E, cara, a gente tem curtido muito fazer isso. E você que está aí nos assistindo, compartilha esse vídeo, mostra para os teus amigos aí, porque, cara, é um negócio... É uma honra ter esse pessoal aqui com a gente. Você que não conhece ou que já conhece, cara, continua, segue ele lá no Instagram, vai no YouTube, tem os vídeos dele lá, que pra você vai ser uma escola muito grande. A gente está fazendo Conexão AV pensando em você que está aí do outro lado nos assistindo, e a gente quer fazer aquilo que você quer assistir. Então, dá uma sugestão, manda sua sugestão pra gente, manda sua crítica construtiva pra gente, que a gente tá aqui aberto para fazer mudanças. Sugestão de temas, convidados. Mas do convidado já manda o WhatsApp do cara logo de uma vez, tá? Facilita a nossa vida, tá? Não manda o nome do cara só, não, porque tá difícil, viu? Que legal. Claudião, muito obrigado. Eu Foi muito agradeço. bom ter recebido você aqui. Que Deus te abençoe, sua família, seu trabalho no dia a dia. Foi muito bom. E volte. Vamos marcar uma nova aqui. Opa! Com outros vídeos. Será que temos assunto para tanto? Claro que temos. Então tá bom. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado, abençoado. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, Dani. Um abraço, gente. Pessoal, até terça-feira que vem, mesmo horário, estamos aqui. Um abraço. Tchau, tchau.